Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da manhã desta quinta-feira, de novo, véspera de Fórmula 1. Então a Fórmula 1 saiu da Alemanha depois daquela incrível, sensacional corrida em Hockenheim e desembarcou hoje na Hungria, em Budapeste, que é uma das cidades mais legais pelas quais o calendário passa, fantástica, mas que tem uma pista muitíssimo particular. 12ª etapa do Mundial. E a Hungria, tradicionalmente, é a equipe que fecha, então, a primeira parte da temporada. Depois serão 4 semanas de férias aí para o pessoal da Fórmula 1, as férias do verão europeu, e aí teremos o GP da Bélgica. Esse vídeo, na verdade, trata não só do que esperar para o GP da Hungria, mas também sobre as lições que a Fórmula 1 tirou lá de Hockenheim, e se a Fórmula 1 vai conseguir manter essa boa forma, dessas últimas 3 corridas muitíssimo boas, se a Hungria vai entregar também um bom espetáculo. Eu arriscaria dizer que sim. Mas antes, vamos falar um pouquinho do que aconteceu lá na Alemanha. Grande corrida, Corridas com chuva normalmente são bem legais, Mas corridas com aquela chuva e para, tal, molhado, seco, trilho, é ainda mais legal. Então, essa corrida tratou principalmente assim, do cara ficar, se manter na pista e escolher o momento certo para parar, e não só escolher o momento certo para parar, mas escolher o pneu certo, Muita gente se deu mal com isso por conta dessa má escolha. Por exemplo, o Hamilton, o Magnussen, um monte de gente se estrepou por causa disso, Então quem conseguiu ficar na pista e escolher ter boas paradas acabou se sobressaindo, e quem melhor entendeu isso foi Max Verstappen. Ele naturalmente já é um cara que anda muito bem em chuva, talvez é um dos melhores, junto com o Hamilton, e ele provou isso mais uma vez e provou que cada vez mais está pronto para uma disputa de título. Talvez essa tenha sido a maior lição que a gente tire desse GP, porque em condições muito adversas, ele teve um problema na largada, ele precisou se recuperar, ele precisou entender também, fazer uma leitura dessa corrida, teve pouquíssimos erros, mas se manteve ali firme, tirando tudo do carro. Ele vem tirando tudo do carro. É claro que a Red Bull melhorou bastante desde o começo da temporada, talvez seja a equipe que mais tenha evoluído, e ele continua tirando tudo desse carro. Então, assim, essa talvez seja uma das grandes lições que a gente tire desse GP. Depois, a Ferrari, que ganhou uma semaninha de alívio, saiu do sufoco, principalmente por conta do Sebastian Vettel. É claro que a Ferrari sai da Alemanha com gosto agridoce por conta do que aconteceu com Charles Leclerc, mas muita gente bateu também, incluindo o Hamilton, então Bottas, Hülkenberg, então quer dizer, tava bem traiçoeira mesmo a pista, mas o Vettel especialmente teve uma boa corrida, Parece que ele se redimiu realmente. Foi uma vitória pessoal dele, depois do que aconteceu ano passado, largando da última colocação. Quer dizer, a falta de pressão também deve ter ajudado, porque como ele já estava largando em último, tanto faz, Aí chega uma corrida com chuva, toda estranha, e ele conseguiu se manter na pista, conseguiu fazer as ultrapassagens, teve bons insights para ele e a Ferrari, para os pitstops, cometeu pouquíssimos erros, talvez um erro maior, que tenha sido, foi no finalzinho da corrida, já quando ele quase perde a segunda colocação ali pro Daniel Kvyat, mas de qualquer forma ele chegou ao pódio, terminou a corrida, e isso é muito importante pro ambiente lá da Ferrari, depois de tantas críticas que eles vêm sofrendo. Depois da corrida ele pediu paciência para as pessoas, porque eles estão trabalhando, estão tentando achar um caminho para devolver então a Ferrari para os trilhos. Vamos ver o que acontece nesse final de semana, que tipo de Vettel a gente vai ver a partir de agora, uma vez que parece que ele realmente aprendeu com as lições, usou toda a experiência dele lá em Hockenheim. Vamos ver que tipo de Vettel a gente vai ver então daqui
para frente. Outra coisa que a gente tirou desse GP é a Mercedes totalmente em dia de trapalhadas, né? Ela viveu um dia desastroso, bem no final de semana de comemoração, eles estavam todos bonitinhos, plenos lá, com aquelas roupas dos anos 50, baita evento para eles, mas deu tudo errado na corrida, né? Tudo começou, na verdade, a partir do momento que a Mercedes fez uma troca errada para o Hamilton, porque ela trocou o pneu para slick no momento em que começava a chover, então aí ele cometeu um erro e a partir disso, depois que ele rodou, bateu, foi para os boxes de qualquer jeito, tomou uma punição lá nos boxes, a equipe não estava esperando, porque eles tinham acabado de fazer um pit stop, então estava tudo muito confuso, ficou uma semana lá nos boxes e depois, numa segunda parada, ainda teve que pagar a punição. Na verdade, o Hamilton parou 6 vezes. Ele ficou tão cheio da corrida que no final ele queria parar já de uma vez, queria que aquela corrida acabasse, mas a Mercedes não permitiu, então ele foi até o final e por causa disso ainda acabou marcando 2 pontinhos, né, com a desclassificação dos carros da Alfa Romeo. Essa corrida serviu muito para mostrar o quanto que também a Mercedes, dentro da excelência dela, também tem seus dias de desastre, né? E uma coisa que me chamou muita atenção depois da corrida foi uma frase do Toto Wolff, em que ele disse que ele podia muito bem, ao falar, né, desse desastre, ele podia muito bem jogar aquela carta, gente, sabe, a gente já venceu 9 corridas até aqui, a gente tá liderando o campeonato com os pés nas costas, o que vocês querem? Mas não, ele disse que foi bom o que aconteceu, porque puxa para a realidade, olha, vocês têm que trabalhar mais e tal, tem que trabalhar mais atento, enfim, não tá tudo ganho já. Então foi importante essa aspa, né, essa entrevista me chamou a atenção. Também queria falar sobre a equipe que mais me chamou a atenção também no pelotão intermediário, que foi a Racing Point. A Racing Point deu um grande salto em termos técnicos nesse último final de semana. Os 2 pilotos, né, tiveram, o Pérez principalmente teve uma boa classificação, o Lance Stroll surpreendeu, porque a gente critica muito o Lance Stroll, né, mas assim, ele vinha sendo limado sempre no Q1 e tal, mas ele conseguiu escapar dessa primeira degola nesse final de semana, e na corrida ele foi muitíssimo bem, ele não cometeu erros, ele chegou a liderar a corrida, ele quase foi pro pódio, né, então foi muito interessante essa corrida do Lance Stroll e me chamou muito a atenção também esse salto de qualidade da Racing Point. Falando um pouquinho da Hungria, o que a gente pode esperar do GP da Hungria? Primeiro que é um circuito de baixa velocidade, travado, então a Mercedes naturalmente chega favorita, é o ponto forte do carro dela, as curvas de baixa. A Red Bull chega aí na esteira da Mercedes, porque tem um carro também muito bom e que em uma pista ainda que não depende tanto do motor, é muito capaz do Verstappen principalmente entrar na briga pela pole, pela vitória. A Ferrari é uma incógnita, porque ao contrário da Mercedes, a Hungria não é a melhor pista para ela, mas ela vem desse bom GP da Alemanha, então a gente pode esperar uma Ferrari mais forte aí. A briga no pelotão intermediário também deve ser muito grande, com destaque aí então para a McLaren, né, que vem fazendo boas corridas. Quando eu disse que eu apostaria em uma boa corrida também no final de semana, vem em função do tempo. É claro que assim, a gente não vai ver aquele calorão que normalmente acontece lá na Hungria, mas a sexta e o sábado deve chover, tá? A temperatura vai ser mais ou menos a mesma para os 3 dias, mas muito amena, 26 graus, 27 graus, no domingo 25, domingo nublado, mas no sábado há a previsão de chuva. E de repente uma classificação com chuva pode embaralhar todo esse grid e aí a gente vai ter uma corrida muito boa, ou deve ter uma corrida boa no domingo. É claro que o potencial de corridas ruins na Hungria é grande pela característica da pista, pela dificuldade de ultrapassagem, mas um grid embaralhado pode mudar muito as cartas. De qualquer forma, acredito num equilíbrio maior entre as 3 primeiras equipes do grid. Certo, gente? Eu volto então no final de semana com um briefing analisando a classificação e a corrida. E antes de terminar esse vídeo, convido a todos, inscrevam-se no nosso canal, acionem o sininho, deixem o seu like, certo? Eu volto na semana que vem. Tchau!